Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura bíblica, assim, muito marcante, o profeta Elias. Vamos olhar com calma o capítulo 17 de Primeiro Reis, sabe? Um trecho cheio de reviravoltas, momentos bem intensos. A gente tem aqui um material, algumas notas sobre essa passagem. Exatamente. A ideia é entender melhor essa chegada repentina do Elias, né? O confronto dele com o rei Acabe, o anúncio da seca e tudo o que acontece depois. É uma história muito rica sobre provisão divina, sobre fé no meio da crise e como Deus age em lugares e de formas que a gente não espera, né? Tudo com base no que a gente levantou aqui nas fontes. Certo. Então, a nossa missão aqui é meio que desvendar os pontos-chave dessa história. Como é que Elias surge, assim, como ele é sustentado de formas bem inusitadas, o encontro com a viúva de Sarepta, que é tenso e milagroso ao mesmo tempo, e, claro, a demonstração do poder de Deus sobre a vida e a morte. Bom, vamos lá, então, começar essa exploração. A história já começa com um impacto forte. Elias, o tisbita. Ele simplesmente aparece. Vem de Gileade, uma região que, pelo que a gente entende das notas, era vista como meio periférica, talvez sem tanto prestígio. O que a gente pode tirar dessa origem, desse surgimento quase do nada para uma missão tão grande que era confrontar o rei Acabe? É fascinante isso, né? Como essas narrativas muitas vezes colocam em cena personagens que não têm um currículo, digamos assim, tradicionalmente impressionante. A origem de Elias, vindo de Gileade, pode ser um indicativo, sim, de que frequentemente as figuras escolhidas para missões transformadoras vêm de onde a gente menos espera. Esse contraste, né? Origem humilde e a magnitude da tarefa que era bater de frente com o poder estabelecido é um tema que aparece bastante. E ele não chega com meias palavras, né? A mensagem para Acabe é, assim, direta e devastadora. Uma seca terrível vai atingir a terra. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. É uma declaração de poder. Nossa, impressionante. Fica até uma dúvida. Será que ele está, de alguma forma, causando essa crise ou só anunciando uma consequência divina? Essa formulação, segundo a minha palavra, realmente dá uma autoridade muito grande para o profeta, né? Mas assim, olhando o contexto maior do livro de Reis, a seca geralmente é interpretada como uma resposta divina à idolatria que o Acabe e a Jezabel estavam promovendo em Israel. Nesse sentido, o Elias atuaria mais como o porta-voz autorizado desse juízo. Sabe, ele não inventa o problema, mas o anuncia com peso divino, ligando a crise diretamente à palavra dele como mensageiro. Entendi. E logo depois desse confronto tenso, vem uma ordem para o Elias se retirar. Ele precisa ir para o ribeiro de Querite, se esconder lá. E aí que entra um detalhe muito peculiar. Ele vai ser alimentado por corvos, pão e carne de manhã e à tarde. Isso é muito curioso porque, segundo a lei mosaica, né, corvos eram animais impuros. Que mensagem está implícita nisso? Essa escolha dos corvos é muito significativa. Sugere que a provisão divina não está limitada pelas regras ou categorias humanas de pureza, de adequação. Usar um animal considerado impuro para sustentar o profeta que representa Deus é uma quebra de expectativa total. Mostra que a ajuda pode vir de fontes totalmente inesperadas, até daquelas que a cultura ou a religião poderiam, considerar inadequadas, contaminadas. É como se dissesse, olha, eu cuido dos meus, e os meus métodos vão além das suas caixinhas. Talvez hoje essa ajuda inesperada viesse de um lugar que a gente normalmente evita ou critica, né? Faz todo sentido essa ideia da provisão vindo de onde não se imagina. Mas a história não para aí. Depois de um tempo, o ribeiro seca. Poxa, Elias obedeceu, estava seguro, sendo alimentado milagrosamente, mas a fonte de água, que era a parte essencial da provisão, simplesmente acaba. O que isso ensina pra gente sobre a natureza dessa ajuda divina? Ela tem prazo de validade? Esse é um ponto crucial mesmo. O fato do ribeiro secar, mesmo sendo parte de um arranjo divino, indica que as formas de provisão podem ser temporárias, sim. Talvez o propósito seja manter a pessoa em movimento, sabe? Atenta a novas direções.
e não acomodada ou apegada àquele milagre específico que ela está vivendo. A segurança não estava no ribeiro ou nos corvos em si, mas na fonte dessa provisão. Quando um método se esgota, é hora de buscar a próxima instrução, mantendo a dependência em Deus, não no recurso, entende? E a próxima instrução é ainda mais surpreendente. Elias é enviado para Sarepta, na região de Sidom. Ora, Sidom era a terra natal de Jezabel, a rainha que promovia o culto a Baal, a grande adversária de Elias. É quase como ser mandado para o coração do território inimigo. Qual o significado dessa escolha geográfica tão provocativa? É uma demonstração poderosa, né? De que a ação e o cuidado divinos não reconhecem fronteiras humanas, sejam elas geográficas, políticas, culturais. Deus opera onde quer, inclusive na terra da principal antagonista do seu profeta. Isso desafia qualquer noção de um Deus limitado a um povo ou a um território específico. Afirma a soberania dele e a capacidade de agir em qualquer lugar, até nos mais hostis. Chegando lá em Sarepta, Elias encontra a pessoa que Deus tinha designado para ajudá-lo, uma viúva. Só que ela está no limite da sobrevivência, juntando lenha para preparar a última refeição dela e do filho, antes de morrerem de fome. E aí vem o pedido chocante de Elias, para ela fazer um pequeno pão para ele primeiro. Isso soa quase cruel, né? É egoísmo do profeta ou tem algo mais profundo acontecendo ali? Olha, embora à primeira vista pareça mesmo insensível, a interpretação mais comum vê isso como uma espécie de teste de fé, mas com uma promessa junto, né? O pedido do Elias vem logo antes da garantia divina de que a farinha e o azeite não acabariam. Esse ato de pedir o primeiro para mim parece simbolizar um princípio do que a gente poderia chamar de economia divina. A fé se demonstra na ação, mesmo com um pouquinho que se tem, e a obediência sacrificial precede a bênção da abundância. O milagre acontece depois do ato de confiança dela, não antes. Ela precisou agir com base na palavra, mesmo que isso significasse dar o último recurso que tinha. E a reação dela é notável mesmo, ela não discute, não pede garantias, ela simplesmente vai e faz o que Elias disse. Essa fé simples, direta e impressionante, especialmente se a gente compara com outras figuras bíblicas que hesitaram, que argumentaram com Deus. Parece que há uma valorização dessa obediência imediata, não é? Sem dúvida. A atitude da viúva é apresentada como um exemplo de fé prática. Ela ouve a palavra profética, que vem com uma promessa, e age sobre ela mesmo que todas as circunstâncias gritassem o contrário. É uma confiança que não depende de entender todos os porquês ou de ter um plano B, sabe? Ela aposta tudo na palavra recebida. Então, o milagre acontece. A farinha e o azeite não acabam, sustentando a casa por muito tempo. Parece um final feliz para essa parte da história, né? Mas aí vem uma reviravolta terrível. O filho da viúva fica doente e morre. Justamente o filho, a razão da luta dela pela sobrevivência. Por que uma tragédia dessas acontece depois do milagre da provisão, bem no meio da bênção? Isso é desconcertante. É um momento de tensão extrema e levanta questões difíceis, sim. A reação da viúva é imediata e carregada de dor e talvez de culpa também. Ela acusa Elias. Que fiz eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Essa fala é profundamente humana. Embora teologicamente a gente possa questionar se Deus estava punindo algum pecado específico, a narrativa não sugere isso. A dor dela leva a buscar uma causa, a conectar o sofrimento com uma possível falha passada. É um retrato muito realista de como a gente lida com a tragédia, né? Muitas vezes buscando culpados ou razões onde talvez não existam, da forma como a gente imagina. Verdade. E Elias não entra nessa discussão da culpa. Ele age. Pega o menino, leva para o quarto dele e ora intensamente. O texto diz que ele se mediu, ou se estendeu sobre o menino 3 vezes. Tem um simbolismo forte aí, né? O que significa esse gesto físico e a repetição. Sim, esse ato de se estender sobre o corpo é interpretado como uma identificação profunda com a condição de morte da criança. É quase como um ato de empatia extrema, uma intercessão visceral
buscando transferir vida ou clamar por ela de forma total, sabe? E a repetição 3 vezes, frequentemente na Bíblia, simboliza intensidade, completude ou confirmação. Pode indicar a persistência e a urgência da oração de Elias, um clamor que não desiste até obter resposta. E a resposta vem. O menino volta a viver. Elias o entrega à mãe e é a reação dela que chama a atenção. Ela diz: "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Mas espera aí, ela já não viu o milagre da farinha e do azeite todo dia. Aquilo já não era prova suficiente? O que mudou com a ressurreição para ela dizer: "Agora eu conheço"? Olha, essa declaração da viúva marca uma virada na percepção dela. Ver sinais como a multiplicação de alimentos é impressionante, claro. Demonstra poder, supre necessidades, mas testemunhar a ressurreição do próprio filho, um evento diretamente ligado à palavra e à ação de Elias, ver teu filho vive, parece que a levou a um nível diferente de reconhecimento. Ela não só vê um milagre, mas reconhece a fonte desse poder e a autoridade da palavra profética de uma maneira muito mais profunda, mais pessoal. Os milagres anteriores podem ter preparado o terreno, mas a vitória sobre a morte confirmou para ela, de forma definitiva, quem Elias era e a veracidade da mensagem que ele carregava. Foi da provisão para a revelação da pessoa e da palavra. Uma mudança de chave, né? Total. Agora, pensando em como essa história toda ressoa hoje, as fontes que a gente usou propõem um exercício interessante. Transportar Elias para o século XXI. Como seria? Ele confrontaria os Acabes modernos, sei lá, líderes políticos, corporativos, influenciadores, com um post viral nas redes sociais, ou buscaria o confronto direto, cara a cara? É uma reflexão que tira a gente da zona de conforto, né? E quais seriam as idolatrias que ele denunciaria hoje? Talvez a obsessão pela imagem, pelos likes nas redes sociais, a confiança cega em sistemas econômicos voláteis, tipo criptomoedas, ou a busca incessante por prazer e satisfação pessoal acima de tudo. E a viúva de Sarepta, quem seria? Uma mãe solo lutando contra a pobreza extrema, talvez dependendo de auxílios do governo, da caridade alheia. São muitas possibilidades. E a provisão divina? Os corvos seriam substituídos por entregadores de aplicativo, talvez? A multiplicação do azeite seria um bug no sistema do banco que deposita um dinheiro inesperado na conta dela? E o ribeiro que seca? Talvez um benefício social que é cortado de repente, uma fonte de renda que desaparece subitamente. Exato. E a ressurreição? Se algo assim acontecesse hoje, num hospital, como seria visto? Celebrado como um milagre? Investigado como fraude? Talvez até explicado como um erro de diagnóstico inicial? Ou quem sabe um deepfake? Como Elias, com essa postura firme, confrontadora, lidaria com a cultura do cancelamento? Com as fake news espalhadas sobre ele? Ou com ameaças digitais e físicas que são tão comuns hoje? Essas questões não têm resposta fácil, claro, mas ajudam a gente a ver que os dilemas de fé, de provisão, de confronto e de reconhecimento do divino continuam super relevantes, mesmo que as formas e os cenários mudem drasticamente. Chegando ao final da nossa análise deste capítulo tão intenso de 1 Reis 17, fica uma ideia central muito forte, né? A narrativa de Elias é um exemplo poderoso de como o divino muitas vezes age pelo caminho do improvável. Pessoas inesperadas, de lugares esquecidos, usando métodos que desafiam a nossa lógica e até as nossas regras sociais ou religiosas. Sim, o padrão é bem claro. Um profeta de uma região remota, o sustento vindo de aves consideradas impuras, a ajuda encontrada numa viúva estrangeira, em terra hostil e em situação de miséria absoluta, e a própria morte sendo revertida. Tudo isso aponta para uma ação que subverte as expectativas humanas, que valoriza o que o mundo talvez descarte e que demonstra poder justamente onde parece haver apenas fraqueza ou inadequação. É uma lógica diferente da nossa. Isso nos deixa com uma provocação final, baseado em tudo isso que a gente explorou. Além dos grandes milagres, como a farinha que não acaba ou a ressurreição do menino, como é que a gente pode reconhecer a ação e a palavra divinas no nosso dia a dia?
principalmente quando a ajuda, a solução para os nossos problemas ou a direção que a gente recebe vem de fontes totalmente inesperadas. Talvez até de lugares ou pessoas que nos causam desconforto, ou que normalmente a gente não consideraria canais divinos. É uma pergunta que convida a gente a olhar além das nossas expectativas e dos nossos preconceitos, né? Como discernir e aceitar essa mão que age de formas misteriosas e por vezes desconcertantes. Fica essa reflexão para a gente continuar pensando, mesmo depois do fim desta nossa conversa aqui.